questionamentos começam a vir ao nosso coração. O povo de Israel estava experimentando isso naquele momento, porque qual era o sentido de um povo que tinha sido chamado para poder ser separado por Deus, para ser raça eleita, sacerdócio real, e naquele momento eles estavam sendo oprimidos por um povo iníquo? Qual o sentido disso? Então, a gente vê no capítulo 14 a declaração que estava no coração do povo. Porque quando o profeta diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, ele está se referindo a Jerusalém, a toda a cidade, a toda a nação, ao povo. Então, Sião é o nome utilizado para poder designar todo mundo. Então, esse era o sentimento que estava sendo experimentado pelo povo de Deus. O Senhor me desamparou. O Senhor me desamparou. É interessante porque em momentos de dificuldade, a gente é visitado por esse resquício de Adão. Esse resquício de Adão de duvidar do caráter de Deus. Duvidar do amor de Deus, duvidar da bondade de Deus. Duvidar que Deus tenha verdadeiramente interesse na nossa felicidade. Duvidar de que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ela se aplica na totalidade à nossa existência. Então esse resquício de Adão começa a falar alto no nosso coração. Essa marca da desconfiança em relação ao Senhor. Falta-nos, quando a gente pensa assim, uma leitura verdadeiramente cristã da nossa existência. Porque o Senhor nos chamou para que nós nos tornássemos filhos de Deus. As minhas filhas, aquelas que estavam aqui penduradas em cima de mim na hora do momento do louvor, não importa o que elas venham a fazer, não importa o que eu venha a fazer, não importa o que o futuro possa ter reservado para a nossa família, mas existe uma verdade que é irrefutável sobre o tipo de relação que nós temos. Elas são minhas filhas. E nada mudará esse status. Então, quando o Senhor te chamou para ser filho, Ele não te chamou para ser filho para que em algum momento da sua relação com Ele, Ele comece a mudar o seu status, você se torne sobrinho, ou se torne desconhecido, ou se torne bastardo. Você foi chamado para ser filho. E esse amor, ele jamais mudará o status, jamais mudará o tipo de relação que você tem com Deus, não importa o que aconteça. Então, se alguma coisa vem até o seu coração e tenta te convencer do contrário, de qualquer coisa diferente disso, tenha certeza de que não é Cristo falando ao seu coração. Então, essa é a certeza primeira que deve estar no nosso coração. Isso deve ser ponto pacífico no nosso coração. Não cabe questionamento em relação a isso. Você é filho. Você foi chamado para ter uma relação de paternidade com Deus. Você olha para os céus e você não vê um Deus que é estranho, para o qual você tem que ter um desempenho religioso, para o qual você precisa caminhar de determinada forma, falar de determinada maneira. Não, Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou para ser filho. E nada. É o desespero de Paulo quando ele diz, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principado, nem potestade. Paulo, ele se encontra em desespero, não encontra palavras, então ele começa a pegar objetos, instrumentos de medida humana para tentar fazer com que a gente entenda o tamanho do amor que Deus tem por nós. Ele fala assim, gente, vocês imaginem o que é de mais alto, o que é de mais profundo, o que é de mais largo, o que é de mais poderoso. Pois é, nada disso poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Então essa é a verdade primeira sobre as nossas vidas. Então, ainda que a luta, a adversidade, as aflições, o caminho esteja espinhoso, pregue sempre isso para o seu coração. Nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada poderá nos amor de Jesus Cristo. Só que Deus, Ele não nos trata segundo a nossa fragilidade, segundo a inconstância do nosso coração. Ele não se vira para a gente e diz o seguinte, olha só, você continua insistindo em duvidar do amor que eu tenho pela sua vida? Não foi suficiente eu ter entregue meu filho numa cruz para que nós pudéssemos
reatar o nosso relacionamento, você continua apresentando dúvidas no seu coração em relação ao seu amor, então eu não te quero mais. Deus não se relaciona assim conosco. Ele sabe que experimentarmos essa inconstância, experimentarmos esse conflito interno no nosso coração, Ele sabe que lutar contra a dúvida, contra a falta de fé, Ele sabe que todas essas crises, elas são inerentes à nossa caminhada. Elas são inerentes à nossa caminhada. Então, o que Deus faz com o seu povo lá em Jerusalém, para poder explicar que o amor dele não muda? Ele pinta no quadro do seu povo, ele pinta na mente do seu povo uma espécie de quadro, para tentar desenhar o que significa o amor de Deus. Então ele diz o seguinte, no versículo 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Então Deus utiliza o profeta para pensar dentre as relações humanas um modelo de amor mais intenso, mais puro, mais visceral que a gente pode conhecer. Ele diz assim: vocês querem entender o que significa o tipo de amor que eu tenho, o tipo de aliança que nós temos? Então vocês imaginem isso. Imagine uma mulher, 9 meses gerando uma criança no seu ventre. E essa criança nasce. E essa criança suga a vida dos seus seios. Enquanto eles têm ainda esse tipo de relação, a criança e o seu filho, num determinado momento, essa mãe resolve abandonar esse ser frágil à sua própria sorte. Obviamente, nos nossos dias, nós podemos apontar alguns momentos em que isso acontece. Mães que abandonam seus próprios filhos, que geram seus filhos, não lhes dão o amor que lhes é devido, que lhes cabe. Contudo, nenhum desses tipos... Todas as vezes que nós nos deparamos com esse tipo de comportamento, isso não é visto por nós como sendo algo natural, como sendo algo comum. Isso sempre soa aos nossos ouvidos como sendo uma monstruosidade, uma anomalia, como sendo uma deturpação do tipo de relacionamento que uma mãe deve ter com seu filho. Não é verdade? É esse tipo de reação que nós temos quando nós ouvimos algo dessa natureza. Então, quando Deus ele pinça esse tipo de relação humana, o amor que uma mãe tem pelo seu filho, ele está dizendo sobre o tipo de exemplo saudável desse tipo de relação. Ou seja, imagina a mãe, ela com seu bebê ali frágil. Imaginem que ela pudesse abandonar aquele bebezinho à sua própria sorte. Na minha experiência em casa, apesar de ser bastante presente no cuidado com as minhas filhas, eu noto claramente um zelo em termos de proteção, de acolhimento, de preocupação com o todo, brotando mais no coração da minha esposa. Ela se preocupa mais que está com frio, se preocupa mais com o que vai comer, se preocupa com o que vai vestir, e mais tarde, e a hora de dormir, enfim, às vezes eu só estou preocupado com o almoço, ela já está preocupada com o almoço, com a hora da soneca, com a janta, com o que vai mamar mais tarde, então ela se preocupa com toda a história. E de madrugada o ouvido dela acaba sendo mais sensível aos choros. Então a gente atenta para esse tipo de relacionamento, esse tipo de amor, e começa a pensar na profundidade, no grau de envolvimento, no grau de acolhimento. Só que Deus fala assim: então, você sabe esse tipo de amor que você vê e que você acha fantástico? Pois é, ainda que esse tipo de amor possa falhar, ainda que a mãe que amamenta o seu filho, ela possa esquecer dele, ainda que tudo isso que a gente entende como sendo um modelo de relacionamento perfeito, profundo, ainda que ele venha a falhar, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então ele pega um amor
que aos nossos olhos não existe amor maior, e ele diz o seguinte, olha só, esse amor é sombra do tipo de amor que eu tenho por vocês. Esse amor é sombra. É maravilhoso a gente entender que Deus, Ele não nos fala através de conceitos, através de palavras para as quais a gente não consegue alcançar através da nossa compreensão. Deus tem esse cuidado de pintar alguns quadros que são mais palatáveis, que a gente consegue digerir de forma mais fácil, para que a gente possa entender o tipo de relacionamento que Ele estabelece conosco. Então, se nós atentarmos somente para esse aspecto, se nós atentarmos somente para o cuidado do Senhor na forma em que Ele se revela a cada um de nós, isso por si só já é expressão do amor de Deus. Porque Ele não se revela a nós, não se relaciona conosco como sendo um Deus do oculto. Um Deus que fala em termos e de ações na história para a qual nós não podemos alcançar, nós não podemos compreender. Deus, Ele fala em termos que são alcançáveis pelo nosso intelecto. Então, Ele diz o seguinte, ainda que a mãe abandone seu filho, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eu não vou me esquecer de você. Quando a gente para e aplica essa verdade para a nossa história, quando a gente aplica essa verdade para a nossa existência, quando a gente aplica essa verdade para o nosso dia a dia, isso nos faz caminhar com mais desassombro. Como eu falei, em certos momentos da nossa caminhada, a teologia continua arrumadinha na nossa cabeça, mas à medida que os problemas, que as lutas vão surgindo, a gente começa a divorciar aquilo que está na nossa cabeça e aquilo que está no nosso coração. A gente continua cantando louvores, tendo contato com a Bíblia, sabendo que existe um Deus poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que cuida de todas as coisas, mas no nosso coração, por vezes a gente pode caminhar com aquele ressentimento, aquela dor de quem olha para os céus e fala, existe um Deus que é todo poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que rege a história. Mas quando a gente olha para o coração, a gente pensa, mas esse Deus não está cuidando de mim. É importante que a gente aplique, que a gente pregue o amor que é descrito por Deus acerca dele mesmo, a nossa vida, porque senão a gente acaba tendo a convicção que Lutero, ele descreve em um dos seus livros, ele fala o seguinte, se eu olhar para os céus e não perceber que eu estou me relacionando com um Deus que é propício a mim, esse Deus de nada me serve. E quando ele fala isso, não é porque ele olha para os céus e ele percebe que é um Deus que está como escravo da sua vontade, está lá para poder atender os seus caprichos, os seus desejos. É porque Lutero tinha sido tão afligido, tão oprimido por sua própria consciência, por sua convicção de pecados, por olhar para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor e perceber que ele precisava sempre ter uma performance religiosa melhor, orar mais, pedir mais perdão, mais penitência, que quando ele teve contato com a graça e ele entendeu o que significava a obra de Jesus Cristo, ele percebeu que ele podia olhar para os céus e entender que existia um Deus que era propício a ele, mas ser propício a ele significava olhar para um Deus que tinha verdadeiramente interesse em sua felicidade, interesse em sua salvação, interesse em conformar a sua vida de tal forma que ele passasse a ser mais parecido com Cristo. Isso parece que não tem aplicabilidade direta para a nossa história, mas quando a gente caminha, olhando para todas as coisas debaixo desse pressuposto, a gente passa a entender que todas as lutas, todas as adversidades, todas as dificuldades, elas têm um único propósito, de conformar o nosso coração à imagem de Cristo. Todas as lutas, todas as adversidades, as dificuldades, os problemas, eles vão nos levar a orar mais, vão nos levar a experimentar a provisão do Senhor, vão nos levar a experimentar o livramento, vão nos ensinar a ser mais gratos por aquilo que temos,
vão nos treinar os nossos olhos para poder entender a providência do Senhor nas coisas que antes nós considerávamos como sendo ordinárias. Porque momentos de aflição, eles tendem a nos levar a enxergar, tendem a nos levar a pensar e tendem a nos levar a fazer coisas que em outros momentos, em outras circunstâncias, nós não faríamos. Questionamentos que nós não faríamos, valorizar coisas que nós não valorizaríamos. Eu lembro-me que uma época, né, que eu estive no Haiti, na época do terremoto, que aconteceu lá, e nós estávamos numa missão humanitária. Estar lá e caminhar e perceber que existiam haitianos que se faziam, né, se fingiam estar doentes para que eles pudessem passar mais tempo dentro da nossa base, dentro do nosso acampamento, para que eles pudessem simplesmente ter água, ter comida. Eles ficavam fingindo que não tinham melhorado, que continuavam doentes. E a gente tinha que falar, não, você já está bem, você já pode ir embora. Não, continuo sentindo dor. Isso me fez, quando eu voltei, isso me fez valorizar as pequenas coisas. Porque a gente levanta, abre a geladeira, deita na nossa cama, abre o nosso guarda-roupa e escolhe o que vestir. Então, são cuidados do Senhor pelas nossas vidas que nós aprendemos a tratar como se ordinários fossem. Então, momentos de dor, momentos de aflição tendem a nos levar a refletir sobre as nuances do cuidado de Deus pela nossa vida. Alguns dias atrás, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, tem um vídeo que já viralizou aí pelo WhatsApp, passou em alguns noticiários de uma norte-coreana que conseguiu fugir do seu país. Não sei quantos assistiram, muita gente aqui assistiu esse vídeo? Assistiram? E ela falando sobre a dor, sobre a aflição, sobre a angústia pela qual ela passou, dentre elas tendo que sepultar o seu pai às 3 da manhã sem poder chorar pelo falecimento do seu pai, porque isso poderia ser considerado como uma insubordinação, como sendo sinal de rebeldia ao governo norte-coreano. E a gente passa a atentar para essa história e a gente percebe o quão privilegiado nós somos. O quão privilegiado nós somos. É quando a gente reflete no livro, naquilo que foi dito por Jesus no livro de Mateus, quando ele diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhum só cai, se Deus assim não permitir. A gente começa a se dar conta de que isso não é uma hipérbole, que não é exagero de linguagem, mas que Deus verdadeiramente tem cuidado de nós em todos os aspectos da nossa vida. É a gente entender que esse cuidado diz respeito a todas as coisas, e não todas as coisas que são importantes para nós, mas todas as coisas que realmente significam todas as coisas. Deus continua nos amando, Deus continua no seu trono, mas continua nos amando. Ele continua regendo as coisas grandes, mas rege também aquilo que diz respeito a nós em particular. O povo de Israel estava experimentando isso naquele momento. Quando chega no versículo 16, o profeta diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Para ser raça eleita, sacerdócio real. Vamos refletir primeiro sobre a primeira parte do versículo. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Qual o sentido disso? Obviamente, Deus não tem palmas de mãos, né? Não se trata de uma linguagem literal. É um antropomorfismo. É o profeta utilizando de figuras humanas para poder levar o povo a entender aquilo que ele está querendo dizer, aquilo que Deus está querendo comunicar. No capítulo 13 do livro de Êxodo, quando Deus está
dando mandamentos para o seu povo, ele diz: atarás a minha lei à tua mão direita e na tua testa. Então esse era o sentimento. O povo judeu, ele levou isso ao pé da letra, ele considerou isso em termos literais. Então, judeus daqueles dias, e ainda hoje, alguns judeus ainda fazem isso, alguns judeus mais ortodoxos. Então, o povo passou a registrar trechos, porções da lei do Senhor e colocava em algumas caixinhas e amarrava na mão e amarrava na testa. Porque Deus tinha dito: atarás a minha lei na tua mão direita e na tua testa. Só que será que era isso que Deus tinha em mente quando ordenou isso ao seu povo? Será que era que eles amarrassem porções da lei na sua mão e na sua testa? Qual seria o sentido disso? O resquício de Adão de duvidar do caráter de Deus. Obviamente, o que Deus estava querendo comunicar é que as ações daqueles que pertenciam ao seu povo e os pensamentos daqueles que pertenciam ao seu povo deveriam estar permeados da lei do Senhor. Então, quando Deus diz que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, Deus está querendo dizer que as ações do Senhor na história, elas não desconsideram a cada um de nós. Agora vocês imaginem o que isso significa em termos de amor. Imaginem Deus falar para você que as ações que Ele pratica no curso da história, elas não desconsideram a sua existência. As ações daquele que ordenou que houvesse separação entre as águas e a terra seca, as ações daquele que colocou as estrelas e os luminares no céu, as ações daquele que encheu a terra com erva verde, as ações daquele que povoou a terra e povoou os mares, as ações daquele que tem controle absoluto sobre o universo, elas sempre levam em consideração não só o todo, mas levam em consideração a sua história. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. É você ter a convicção de que a sua história, ela não é um conjunto de acasos. Ela não é um conjunto de coisas que aconteceram simplesmente por incontingências do destino. Mas é você saber que o lugar onde você nasceu foi deliberado pelo Senhor. Que a família na qual você foi inserida, ela foi deliberada pelo Senhor. Que o bairro onde você mora foi escolhido pelo Senhor. Que o local onde você trabalha, Deus tinha um plano ao te colocar naquele lugar. Que o lugar onde você estuda, que as pessoas com as quais você se relaciona, que Deus tem um projeto de vida que engloba todos os aspectos da tua existência. Porque o teu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Quando a gente começa a pensar nesses termos, a gente começa a caminhar com mais desassombro, porque a gente entende que verdadeiramente nós temos um Pai, que verdadeiramente Ele zela pela nossa vida, que verdadeiramente Ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa existência. Então, quando os problemas, as adversidades, elas batem a nossa porta, a gente tem a convicção de que elas não são autônomas por si mesmas, que tudo aquilo tem um fim maior, que a gente pode declarar com desassombro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito, porque essa é a verdade última sobre as nossas vidas. Meus irmãos, quando a gente se apropria dessas verdades com fé, quando a gente se apropria dessas verdades sem desconfiança acerca do amor do Senhor, quando a gente se apropria dessas verdades com toda a força que elas possuem, a gente começa a caminhar por essa vida sem ter preocupação em lutar pela nossa própria felicidade, com aquela gana de que se nós não fizermos isso, ninguém mais fará. E por conta disso a gente começa a ferir pessoas, a ferir nossos princípios, a pecar contra o Senhor, a negar a comunhão que nós temos com Deus. Porque se nós não defendermos o nosso projeto de felicidade, ninguém mais fará isso. É importante que essas verdades elas estejam falando alto no nosso coração.
teu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. As ações do Senhor na história não desconsideram sua existência. As ações do Senhor na história não estão desvinculadas do projeto que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. É por isso que o apóstolo diz que aquele que começou a boa obra em tua vida, ele haverá de terminá-la. Certa vez o pastor Antônio comentou aqui de púlpito acerca de uma experiência que ele teve com o pastor Antônio Elias. E o pastor Antônio Elias, o pastor Antônio relatando, né, o que ocorreu, e ele disse que estavam passando num determinado local em Niterói, e o pastor Antônio Elias mostrou para ele um grande prédio, uma grande construção, que a obra tinha sido paralisada, e já estava há anos assim, o prédio se deteriorando, e ele mostrou para o pastor Antônio: está vendo, Antônio, olha só, que obra grandiosa e tal, e está aí largada no tempo, sendo corroída, ninguém morando, enfim, sofrendo desgaste do tempo. Pastor Antônio: é mesmo, né? É uma pena isso e tal. Ele falou assim: pois é. Glórias a Deus, porque a gente sabe que conosco jamais acontecerá isso. Deus jamais iniciará uma obra na nossa vida e num determinado momento da relação que nós temos com Ele, Ele haverá de nos abandonar. E permitir que essa obra, que ela seja deteriorada pelo tempo, pelas intempéries do clima, mas Ele haverá de completá-la. No versículo 16, na segunda parte, o profeta diz: os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quando a gente lê esse texto, é importante que a gente pense sobre o que significava falar em muros naquele momento. É importante a gente ter a arquitetura daqueles dias, a gente ter na nossa mente qual era a geografia das cidades naqueles dias. As casas, elas não eram separadas por muros entre si. Existia apenas um grande muro que circundava toda a cidade. Porque não era como ocorre nos nossos dias, em que na entrada das cidades havia: bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo a São Paulo, bem-vindo, você chegou a Natal, a Terra do Sol. Não era esse tipo de placa que existia nas cidades. As cidades possuíam altos muros, porque existiam conflitos constantes, invasores constantes. Então, o muro, ele tinha uma finalidade fundamental no que dizia respeito à proteção das cidades. O muro não era simplesmente para ornamentar casas, né, que a gente colocava naquela iluminação indireta, né, botava aquelas plantinhas nos muros, enfim. A finalidade dos muros era a proteção nas cidades. Era proteger a cidade de invasores externos. Então, quando Deus diz que seus muros estão continuamente diante de mim, a gente precisa compreender o que significa isso. É a gente entender que Deus rege a nossa história de tal forma que, enquanto cada tijolinho da nossa vida está sendo edificado, está sendo colocado no seu lugar, cada aspecto da nossa história está sendo construído, as lutas que estão chegando, tudo isso que está acontecendo ocorre não de forma desprotegida, mas existe um muro da graça do Senhor que envolve toda a nossa história, de tal forma que só passa aquilo que o Senhor assim permitir. É a gente entender que todos os relacionamentos, todos os episódios, tudo aquilo que a gente viveu na nossa história, tudo isso foi construído num perímetro que está inscrito dentro dos muros da graça do Senhor. Os seus muros estão constantemente diante de mim.
Deus, Ele escreveu a nossa história de tal forma que nós estamos cercados pela sua graça. Só que a gente só se dá conta disso quando a gente começa a olhar para os céus e a gente não vê um Deus, uma espécie de divindade, para a qual a gente tem que nutrir uma relação de desconfiança. Mas quando a gente olha para os céus e a gente se dá conta de que nós verdadeiramente temos um Pai, que todas as circunstâncias, tudo aquilo que chega até a gente é obra, é fruto do seu amor pelas nossas vidas, e que ainda que venham provações, ainda que venham dificuldades, ainda que experimentemos aflições, elas não têm o objetivo de nos destruir, mas de nos aperfeiçoar, de aprovar a nossa fé. Aí a gente começa a enxergar esse muro. A gente começa a entender que nós verdadeiramente somos alvos do amor do Senhor. Que aquilo que ele disse em sentido figurado, que nas palmas da sua mão, nas palmas da minha mão eu gravei o teu nome, a gente percebe que ele fala conosco em sentido figurado, mas ele demonstrou isso no sentido literal a partir do momento em que ele cravou nas mãos do seu próprio filho os cravos que restauraram o tipo de relação que nós temos com ele. E agora, quando a gente fecha os nossos olhos dentro do nosso quarto, e seja em qualquer lugar que for, não importa que tipo de vida a gente esteja experimentando, que tipo de circunstância nós estejamos vivendo, mas nós fechamos os nossos olhos e a gente se dirige a Ele como sendo um Pai. Sabendo que nós estamos nos dirigindo àquele que tem verdadeiramente interesse pela nossa felicidade. Aquele que disse que não importa que tipo de circunstâncias nós venhamos a atravessar. Ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então são verdades, meus irmãos, que a gente precisa pregar ao nosso coração dia a dia. Porque nós vivemos num contexto em que as aflições, as incertezas, as dificuldades, as lutas, elas ficam falando baixinho no nosso coração. Caramba, a crise financeira, a corrupção generalizada, crise política. E a gente começa a ser tentado a achar que as coisas estão largadas ao acaso, que não existe mais jeito para o tipo de problema que a gente está atravessando. Por isso que a gente precisa pregar para o nosso próprio coração. Ainda que a mãe venha desamparar o seu filho, o Senhor não me desamparará. O meu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. E os muros da minha vida estão continuamente diante dos seus olhos. Então, queridos, nessa manhã, o que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje, carregando no nosso coração, como sendo uma certeza, são essas convicções. Talvez nós não estejamos experimentando esses problemas hoje, não estejamos experimentando dificuldades com esse grau de intensidade hoje. Se isso não estiver acontecendo com você, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. E os muros do Senhor estão continuamente diante de ti. Mas se você estiver experimentando, tenha essa convicção de que você é filho. De que nada mudará o seu status diante do Senhor. No final das contas, o nome do Senhor haverá de ser glorificado através da sua vida. Porque a nossa história, ela não termina no túmulo. A nossa história se estende por toda a eternidade. É para isso que nós fomos chamados. Para caminhar por essa terra com os olhos na Jerusalém celestial. Amém, meus irmãos? Vamos orar, ter um momento de oração. Gostaria de convidá-los a colocarem-se de pé. Deus amado, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Deus, porque o amor que o Senhor tem pela nossa vida é um amor que nós só conseguimos entender a sombra dele. Obrigado, Senhor, pela imagem que o Senhor pintou em nossas mentes através da boca do profeta Isaías, para que a gente entenda que o amor, Deus, que uma mãe, a melhor das mães, possa ter pelo seu filho,
é sombra do amor que o Senhor tem pela gente. Obrigado por saber, Deus, que o nosso nome está escrito na palma das tuas mãos. Obrigado por saber que as tuas ações na história, Deus, não desconsideram a nossa vida. E obrigado, Deus, por saber que a nossa história, Deus, está sendo edificada, cercada, Deus, pelos muros da tua graça. Deus, muito obrigado. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a caminhar por esse mundo, carregando essas convicções do nosso coração, e quando elas se tornarem opacas, Deus, que o teu Santo Espírito possa nos dar forças para pregar ao nosso próprio coração. Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome por Jesus Cristo, que nos ensinou a te chamar de Pai. Obrigado, Deus, pelo sacrifício da cruz. Deus que nos deu um novo e vivo caminho. Pai amado, aplica estas verdades a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.